Existe um mercado de saúde mental hoje? A saúde mental é a grande fronteira do capital do século XXI. Os jovens estão mais medicados do que antes? Basta olhar à sua volta e não mentir sobre o assunto. Há alguma saída no horizonte para esse adoecimento dos jovens e adolescentes? Nenhuma. A saúde mental é um filão do mercado no século XXI? Ele é, na verdade, uma grande fronteira do mercado no século XXI. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar de saúde mental. Existe um mercado por trás da saúde mental? Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, esse conceito de sanidade mental já mudou ao longo da história várias vezes, né? Existe alguém que era considerado louco antes e agora é considerado são e vice-versa? Com certeza, a ideia do que significa alguém ser saudável, ela varia de acordo com o tempo. Por exemplo, hoje existe um movimento, isso inclusive entre profissionais da área de saúde, de alguma forma, retirar certos quadros de comportamento psicológico do âmbito da psicopatologia, né? E colocá-los no âmbito de transtorno, diversidade psíquica. Por exemplo? Ou seja, por exemplo, uma das questões mais discutidas nos últimos tempos, o autismo, por exemplo, né? Você entendê-lo não como um transtorno psicopatológico, mas entendê-lo como um comportamento dentro de um diapasão ou um espectro, como se fala, de comportamento, que não necessariamente precisa nem de cura, visto que não seria uma doença. Agora, o contrário, se a gente pensar em muitas figuras místicas, né, da Idade Média, ou mesmo do século XVI, XV, que então entravam em contato com Cristo, deixaram textos com Deus e tinham manifestações físicas, falavam que estava sentindo o corpo se desmanchar porque Deus estava indo embora do contato íntimo místico. É muito provável que hoje em dia essas pessoas seriam enquadradas, talvez, em algum tipo de síndrome, algum tipo de problema psicomotor, ou algum problema de somatização, alguma coisa do quadro dentro da ideia de psicopatologia. E mais uma coisa, Thaís, você tem muito trabalho nessa área, seja gente derivado do Deleuze, filósofo francês do século XX, seja do Michel Foucault, também filósofo francês do século XX. Então, é razoável dizer que sim, há um caráter histórico na forma como se vê quadros de saúde mental. Mas, Pondé, não existe um marco, uma fronteira que separe o campo da sanidade do campo da patologia? Olha, Thaís, essa fronteira, ela é talvez um dos territórios mais complicados desse assunto. Ao longo da história, muita gente considera que o próprio entendimento de que existe uma doença mental e que você vai retirar essas pessoas de circulação, certo? É já um processo da racionalidade burguesa que retira de circulação quem não entende o valor de $100, certo? Isso do ponto de vista histórico. Do ponto de vista do diagnóstico, isso, sem dúvida, é objeto, como a gente falava antes, de controvérsias. Se, por um lado, você tem uma tendência, como eu dizia, de se relativizar o que é considerado uma psicopatologia, inclusive do ponto de vista da linguagem, do outro lado, você tem cada vez mais um aumento de diagnósticos que buscam e demandam tratamentos, medicação, principalmente entre jovens. Então, quando você pergunta, existe uma fronteira, talvez alguém que esteja falando simplesmente do ponto de vista do atendimento clínico diário, diga para você, claro que tem. Ou ele vai citar a última classificação do que significa uma psicopatologia. Quando alguém olha isso do ponto de vista histórico, ou mesmo dentro de uma análise da ciência médica ou da saúde mental, é claro que há sim um debate acerca de fronteiras, e essas fronteiras, como eu dava o exemplo anterior, na Idade Média, muitos quadros que posteriormente seriam vistos como quadros de histeria de conversão ou qualquer coisa do tipo, eram vistos como contato direto com Deus,
Então, dizer que existe uma fronteira, às vezes é mais fácil dizer isso para alguém que você está fazendo um diagnóstico, porque inclusive tem pais que ficam aliviados quando fazem diagnóstico dos filhos, né, na área de saúde mental. Mas do ponto de vista de uma reflexão qualificada da fronteira entre patologia e normalidade, muita gente vai dizer para você que falar em patologia mental é preconceito. Você falou em aumento de diagnósticos. Em que medida esse aumento de diagnósticos está ligado ao tema do nosso programa de hoje, que é o mercado da saúde mental? Isso faz parte desse mercado, o aumento dos diagnósticos? Então, vale salientar de cara que existe muita literatura especializada no assunto. Todo mundo que trabalha na área de educação nos últimos anos sabe muito bem do assunto. Então, não se trata da gente emitir qualquer tipo de impressão subjetiva sobre o assunto. É que se mente muito também sobre o assunto. Isso é uma outra história. Me refiro mais especificamente ao quadro dos jovens, né? Agora, quando você pergunta se o aumento de diagnósticos está ligado ao conceito de mercado de saúde mental, que é um conceito que a gente vai dedicar mais atenção hoje, sim. Ele está porque, à medida em que você começa a formar profissionais, você estabelece procedimentos técnicos de diagnóstico, você produz certos protocolos de tratamento, isso tudo é um mercado. Ao dizer que é o mercado, não significa dizer que não se está trabalhando seriamente. Não significa isso. Significa, sim, que você aumentou o ferramental. Esse ferramental, ele impacta a própria percepção do fenômeno, certo? E esse aumento de ferramental significa clínicas, profissionais, cursos de formação, títulos. Isso tudo significa que você começa a ter uma comoditização da saúde mental. A saúde mental se transforma no nicho de produção de riqueza, produção de demanda e, ao mesmo tempo, amplia a própria percepção da realidade, que antes você podia ter um menino na escola que era uma pestinha, e agora os alunos chegam com o diagnóstico cada vez mais. Então, não há dúvida que isso faz parte do mercado de saúde mental. A gente vai ver agora um trecho do filme As Vantagens de Ser Invisível. Ele conta a história do Charlie, um menino de 15 anos que volta para a escola depois de um período de depressão e pensamentos suicidas. Sing me to sleep, sing me to sleep. I'm tired and I want to go to bed. Sing me to sleep, sing me to sleep. Did you already do the term paper on To Kill a Mockingbird? And then leave me alone. Don't try to wake me in the morning, 'cause I will be gone. Don't feel bad for me, I want you to know. Deep in the cell of my heart, I will feel so glad to go. Essa sequência mostra o menino que seguramente parece ter dificuldade de relacionamento social dentro da escola, né? Esse é um tema muito delicado, né? Muito delicado, porque é, inclusive, uma das questões que mais atormenta muitos pais hoje em dia. Mas então deixa eu aproveitar isso porque você tinha dito agora há pouco que muitos pais ficam aliviados quando os filhos recebem um diagnóstico. Sim, aliviados no sentido de que a partir de agora eu sei o que o meu filho tem. Eu sei o que ele é, entre aspas, eu sei qual é o procedimento científico em relação a isso, eu sei qual é o profissional que eu devo procurar, então tem um nome nesse sentido. O caso do suicídio, que é um caso, digamos assim, absolutamente radical no âmbito do sofrimento mental em qualquer pessoa, mas o filme trata do caso de um adolescente, esse é um assunto muito delicado, porque os pais ficam praticamente rendidos.
Os pais têm ficado rendidos em relação à saúde mental dos filhos, com certeza. Mas nesse assunto de suicídio, a situação é pior ainda. Eu apontaria o que significa esse quadro no ambiente escolar e no ambiente social. Ninguém sabe direito o que falar. Até o que fazer, não falar. Até algum tempo atrás havia, por exemplo, uma espécie de bloqueio para muitos jornalistas que você não fala de suicídio na mídia, porque se achava que se você falar, você contagia as pessoas, né? Há um sentimento muito duro das pessoas que convivem com alguém que passa por um processo como esse, de uma sensação de fracasso no relacionamento com, imagina um filho ou uma filha que tenta uma situação dessa. Então, acho que o tema é extremamente delicado. Agora, quando você olha isso do ponto de vista amplo, a escola não sabe o que fazer, os pais cobram a escola cobra os pais, os profissionais cobram a escola. Isso tudo faz parte, inclusive, do mercado da saúde mental, que é você, às vezes, até procurar assessoria para a imagem da instituição. Imagina uma instituição escolar que vaza a informação de que um número X de alunos tentou suicídio na instituição. Estou pensando numa hipótese aqui de análise científica. Imagine uma estatística como essa. Isso poria abaixo a instituição. Então, o tema ele é muito delicado, ele é muito sofrido e, para a gente fazer uma análise um pouco mais sociológica, a gente tem sempre que saber que nós estamos pisando em ovos, porque é um tema que fere muita gente. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre o próspero mercado de saúde mental e de como ele se alimenta. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre saúde mental. Vamos ver agora uma cena do filme Curtindo a Vida Adoidado, de 1986. Ele retrata alunos adolescentes que aprontam na escola. Oh, Sloan, dear. Hurry along now. I guess that's my dad. Yeah. Gotta go. Mr. Rooney. Ed. You're a beautiful man. Thank you. I want to thank you for your warmth and compassion. Higher what rates? Anyone? Higher marginal rates on your taxes. Any questions so far? Shoot. Hi. Do you have a kiss for Daddy? Are you kidding? So that's how it is in their family. Hi, Cameron. You comfortable? Hi, Sloan. No. What are we gonna do? The question isn't what are we going to do, the question is what aren't we going to do? Don't say we're not going to take the car home. Please don't say we're not going to take the car home. Please don't. If you had access to a car like this, would you take it back right away? Neither would I. É claro que o filme desse, ele entra na nossa conversa, antes de tudo, por efeito comparativo, né? Quer dizer, a ideia de curtir a vida adoidado, ele tem um super carro, a ideia da menina, da colega maravilhosamente linda, e no carro conversível, e o pai que supostamente beija a filha na boca, para o diretor da escola, que tem aquela cara de babaca na cena. Esse ator sempre fez papel de filmes, sempre fez papel de personagens como esse. É comparativo, quer dizer, hoje a gente sabe muito bem, falando de um ponto de vista, de uma apreciação sociológica, que hoje os jovens e as crianças são vistos essencialmente como seres extremamente vulneráveis, né? Há uma ampliação muito grande da percepção de risco em relação a eles. Então, essa ideia de alunos de high school, que são uma peste,
ou em escola no Brasil, que são uma peste, hoje praticamente inexiste. Quer dizer, inexiste inclusive porque a escola não pode ter nenhuma atitude dura, muitos deles chegam com diagnóstico, olha a rede montada, né? É importante lembrar, e nós vamos lembrar ao longo do programa inteiro, que de um lado você tem um sofrimento, esse sofrimento já foi precificado, já se constituiu em mercado, e a prova que você tem que isso é um fato, é que se alguém virar para você e disser, olha, você precisa de tal coisa, de tal tratamento, de tal remédio, você poderá ficar se perguntando, será que eu preciso mesmo? Ou se está sendo dito para mim que eu preciso, porque na realidade, se eu precisar, então eu vou gastar dinheiro com isso. Uma pessoa física pode ter essa dúvida, uma instituição pode ter essa dúvida. E no caso da escola, hoje em dia, você tem alunos que aprontam, os pais são paranoicos. É muito provável que numa situação que antes seria considerada a ser resolvida entre colegas, hoje ele já envolve a direção, a coordenação e a demanda vem dos próprios pais. Então eu diria, Thaís, que a grande diferença dessa época, representada de forma didática nesse tipo de cena, e hoje com relação às escolas, é que hoje o sentimento de incapacidade de lidar com a vida concreta cresceu muito e agora recebe as bênçãos das ciências. Bom, é para ficar ainda nesse campo da comparação. O Einstein, o físico, né, disse dele que ele também não era lá grande aluno, nas aulas que não despertavam a atenção dele, tinha dificuldade de se concentrar, era um pouco disperso, etc. E hoje o Einstein seria uma criança, sei lá, um candidato à Ritalina, por exemplo? Olha, eu não sei, eu já ouvi essas referências do Einstein, não sei até que ponto isso é verdade. Inclusive, uma vez eu até escutei que ele teria dito que ele não era bom aluno de matemática, o que seria uma grande aberração, sendo ele um grande físico. Há também associado a figura do Einstein como a outros grandes cientistas ou criadores na arte ou nas ciências e tal, essa imagem de que são figuras de gênio, né? Que é um conceito romântico e que significa que seriam pessoas que teriam uma outra qualidade cognitiva, um pensamento extremamente complexo, com uma tendência a ter dificuldade de lidar com coisas concretas do dia a dia, pequenos detalhes e coisas assim. E o Einstein é um caso típico desse, inclusive pelo cabelo que ele usava, né? A imagem que ele tinha. Então, acaba virando uma espécie de clichê. A ideia de se hoje, se isso for verdade sobre o Einstein, de que hoje talvez os pais dele ficassem mais em pânico com relação a um suposto mau desempenho na escola, se isso for verdade no caso do Einstein, é muito provável que isso ia gerar muito mais barulho hoje, na família, na escola, na coordenação, de repente rolava uma psicopedagoga, rolava algum tipo de diagnóstico, é possível que sim, né? É possível que isso acontecesse. Agora, se isso faria com que o Einstein não seria o Einstein, porque iriam encher ele de coisas, aí não dá para fazer essa afirmação. É uma afirmação que também é no âmbito da suposição, né? Na série Supermães, a personagem Kate, vivida pela atriz Katherine Reitman, vive uma situação complicada na escola do filho. Vamos ver. Parents and faculty have expressed concern with many of Charlie's behaviors. His aggression, his hyperactivity, and all towards female students. Are you calling my son a misogynist? Oh, no. We would never use a term like that to describe a 3-year-old. But it is interesting that you would. Okay, can we just slow down for a second? I actually owe you a thank you. That panda book was really helpful. And not just for Charlie, for me too. Being afraid isn't bad. Be yourself and turn sad panda glad. That's brilliant. And it's really changed him. I'm happy to hear that. But things haven't improved here, so I have decided to suspend him. Suspend him for how long? Until Narla determines that he's safe to reintegrate. Who the hell is Narla? Oh, God. How long have you been there? Narla is an early childhood development specialist. You see, in order for Charlie to be able to return into the classroom, she's going to observe his behavior with your signed permission, of course, and her fee, paid up front. Are you telling me I'm bringing Narla home with me and paying for that privilege? Yeah. I'm sorry, but I don't think my husband, I don't
I don't think Nathan is going to sign off on that. He's already signed off on it. Isso existe. É claro, não, que isso é uma... não sei se existe, eu nunca vi isso acontecer nesse nível. É claro que isso é uma comédia, então você tem um sketch, é um stand-up quase, né? Parece Porta dos dramático. Fundos. Mas assim, o interessante é o jogo, primeiro... a farsa da coordenadora, da diretora da escola, sempre muito simpática. Eu nunca usaria uma expressão para uma criança de 3 anos como essa. E o que me chama a atenção é que você usaria. Ela não usa a palavra, então aí você vê claramente o treino. Essa cena, de forma muito bem-vinda, ela atravessa a discussão com todo o debate do politicamente correto. Certo? Atravessa. Porque a diretora da escola acusa a mãe de estar usando uma palavra como aquela, que eu não vou usar aqui agora, certo? Para acusar, para dizer que o filho dela de 3 anos seria assim, apesar de que a diretora da escola disse que ele, aos 3 anos de idade, estava sendo agressivo com meninas. Então, minha querida Thaís, você tem aí um emaranhado de questões encaixado nessa cena. Além disso que eu estava falando, tem um tema do mercado de forma claramente posta, de forma absolutamente satirizada, que ela é obrigada a levar uma profissional que ela tem que pagar adiantado para casa para avaliar a criança, para que a criança deixe de ser suspensa, uma criança que tem 3 anos de idade. Então, o que essa comédia faz, aliás, o que a boa comédia sempre faz, é trazer à tona um elemento de desconforto que está posto naquele contexto, em que você ri, mas na realidade está rindo de uma desgraça, porque você me perguntou se isso existe, eu nunca vi uma coisa desse nível. Eu pergunto porque ultimamente as piadas viram rapidamente realidade, né? Então eu já estou achando que isso aí... Provavelmente alguma coisa muito próxima disso já existe, né? Seguramente a ideia de que alguém possa pensar que o menino de 3 anos tem comportamento tal em relação a meninas e que isso é perigoso e, ao mesmo tempo, não usar essa palavra para fazer com que a mãe se sinta mal. Ao mesmo tempo, o fato de um filho pequeno botar um bicho de pelúcia na cara da mãe, isso já parece um problema. A diretora já olha como que diz, Eu falei que aí tem um problema. E depois impingir a essa mãe a ideia de que ela vai ter que pagar por um serviço que a escola oferece, isso, na verdade, toca num tema que é uma rede de serviços que são oferecidos às escolas, que são serviços organizados por alguns profissionais do próprio ramo, que oferecem esses serviços para as escolas. As escolas, por sua vez, cada vez mais precisam contratar esses serviços, porque contratando esses serviços, as escolas se protegem de qualquer tipo de contencioso que muitos pais, principalmente de classe média para cima, é capaz de colocar a escola. Então, o pai pressiona que a escola tenha o serviço, a escola contrata o serviço, esse alguém desse serviço fala sempre para muita gente da importância da escola ser parceira na saúde mental das crianças e dos adolescentes e, no final das contas, quer dizer, o pai tem que pagar esse assunto para chegar no advogado, certo? E aí a escola, inclusive, precisa se proteger de qualquer contencioso associado a um discurso que seja oficial e científico e que tenha validade em juízo, de alguma forma. Vamos agora para a nossa caixa de perguntas. Pondé, o Léo Vasconcelos te pergunta, o mercado da saúde se alimenta ainda mais com as redes sociais? Sem dúvida. As redes sociais, eu usei a expressão fronteira do capital no começo em relação à saúde mental. As redes sociais, ela é uma fronteira de etiologia, como se fala em medicina, de estudo de causas. Né? As redes sociais, elas são por si só uma grande causa de ansiedade, de depressão, de dificuldades de relacionamento e, portanto, não há dúvida que ela sim alimenta o sofrimento psicológico de todo mundo e dos jovens em especial. Que são mais vulneráveis e que são os principais usuários. Então, são 2 motivos. Por ser muito os principais usuários, inclusive, quando está falando de gente de 15, 16 anos, já nasceu nisso, né? Então, a própria concepção de sociabilidade já é mediatizada
já é mediada, imediatizada pelas redes sociais, então você tem um quadro, alguém poderia dizer até de maior adição, né, em relação ao uso das redes sociais. E a questão da vulnerabilidade em jovens e crianças, sabe, Thaís, eu acho que essa é uma questão... infelizmente, eu tenho a impressão que nada dessa discussão vai ser resolvida nos próximos 100 anos. Talvez daqui 500 anos alguém tenha alguma clareza, talvez, do que acontece hoje. Mas a ideia de que jovens e crianças passaram a ser seres tão vulneráveis, absolutamente incapazes de lidar com qualquer coisa, que precisam o tempo inteiro que alguém garanta o bem-estar e a autoestima, isso, sem dúvida nenhuma, gera muita precificação no mercado de saúde mental, porque gera muito uso e muita dependência. Para participar do Linhas Cruzadas, envie sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura, usando a hashtag Linhas Cruzadas. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos dizer por que as escolas estão numa sinuca de bico. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o mercado da saúde mental. Pondé, você começou a tocar nesse assunto no bloco anterior, mas vamos falar sobre os professores, começar por eles. Eles estão numa situação complicada porque, ao mesmo tempo que os pais ou a própria escola não pode exigir deles que tenham preparo para fazer um diagnóstico de transtorno mental dos alunos, ao mesmo tempo, também, se o aluno é mais tarde diagnosticado, ele, professor, pode ser acusado de não ter levado a sério, de não ter prestado atenção em algum indício. E daí, nesse caso, a escola pode sofrer um processo, como já vem acontecendo. Qual é a saída para isso? O que acontece hoje é que, como eu dizia antes, os pais tendem a pressionar a instituição no sentido dela oferecer serviços de psicopedagogia ou psicologia. Algumas escolas aceitam, outras não aceitam, inclusive porque temem a responsabilização jurídica, já que tem um departamento de psicologia, então se torna oficialmente responsável do ponto de vista da saúde mental. Tem algumas instituições que são aconselhadas juridicamente a não fazê-lo. Outras cedem ao pedido, inclusive no sentido que você falava, que é uma possibilidade de você fazer uma certa cobertura da escola, porque na medida em que vai aparecendo demandas, por exemplo, uma demanda que tem aparecido no mundo escolar depois da pandemia, as escolas, elas interromperam com o ensino à distância, né? Nos cursos presenciais. É claro, nos que são EAD já eram à distância, mas nos presenciais voltaram ao presencial, principalmente em 22. E muitas escolas e universidades tomaram a decisão institucional de não permitir nenhuma atividade online. Portanto, não permitir que tenha algum aluno em casa acompanhando a aula enquanto tem alunos na sala, como foi usado em 21 em algumas instituições. O que acontece? A escola recebe um atestado de algum profissional da área de saúde, dizendo que a pessoa tal está com alguma dificuldade e que, portanto, deve acompanhar o curso online. Aí você tem um conflito do ponto de vista institucional, de uma decisão interna da instituição, que entende que é importante que os alunos, os jovens, as crianças, tudo mais, voltem ao convívio presencial, o que é verdade, principalmente do ponto de vista de jovens, mais jovens. Do outro lado, você tem um argumento da ordem do sofrimento psicológico, que pode, eu não estou dizendo que não seja verdade, mas que com a janela da pandemia e com a ferramenta do ensino à distância, numa situação que não era para ser à distância, você abre uma jurisprudência, entre aspas, que é, se durante a pandemia havia risco, e, portanto, mesmo quando foi trazido o ensino presencial, ele ficou híbrido durante o tempo, por que então eu não posso interpretar um sofrimento psicológico específico como um risco que justifica o direito do aluno assistir a aula de casa durante o período de 2 semanas ou 30 dias, e a escola diz não.
certo? Então, essa é uma questão, assim como várias outras questões, que não tem solução no horizonte. E, sobretudo, porque me parece que as escolas não podem jamais dizer não. Porque se acontece algo de grave com o aluno, ela não vai querer se responsabilizar. Então, exatamente isso. Você abre um verdadeiro espaço, um tanto aleatório do que pode vir a acontecer, mas uma vez que está dito que existe algum tipo de sofrimento ali, daquele quadro clínico, e a instituição oferecer algum tipo de resistência, né? A instituição está se colocando na linha de fogo, na linha de tiro. E antes que isso, como eu dizia para você, venha a ser qualquer coisa da ordem jurídica, tem a ordem da imagem, tem o branding da instituição. Insensível, pouco cuidadosa. Não acolhedora. Não acolhedora, exatamente isso. Não responde às demandas afetivas, emocionais, socioemocionais, como agora está na moda falar. Então, você tem toda uma gama de literatura, de pesquisa, de texto, de medicação, de diagnóstico, de clínicas, que inclusive são oferecidas às instituições, certo? Isso vai criando uma camada de proteção para a instituição e, no final do dia, como está na moda se falar, o jovem ou a criança vai paulatinamente se transformando num problema cada vez maior, cada vez mais preocupante, e a gente sabe qual é a solução que as pessoas estão dando: não ter filhos. A Daniela e a Luana, educadoras parentais, têm um canal que se chama Entendendo a Adolescência. E elas disseram para a gente por que consideram importante falar sobre a educação de adolescentes. Vamos ouvir. A adolescência é um período com grandes transformações, com mudanças biológicas, psicológicas e socioculturais. Essas mudanças são típicas da espécie humana. E para que todo este contexto influencie de forma positiva na saúde mental do adolescente, os pais precisam ter um equilíbrio para não se tornarem permissivos e nem repressores. Dessa forma, os pais e os seus filhos precisam conviver em um ambiente acolhedor e que tenha conexão entre eles. Já os adolescentes mais velhos e os jovens adultos, eles desejam que os seus pais sejam disponíveis, que sejam estáveis para saber se comunicar com eles, para entenderem o processo de individuação, de autonomia e respeitar as suas decisões. E por isso é importante abordarmos esses assuntos nas redes sociais, uma vez que essa amplitude do conhecimento ela consegue chegar a mais famílias. E como a gente sempre fala, quando você educa um filho, quando você está falando sobre criação de filhos, o estudo sobre essa temática se torna algo indispensável atualmente. É claro que isso é um caso típico dessa discussão no mercado da saúde mental levado às redes sociais, né? E isso pode vir a ser, se o engajamento for alto, isso vai ser precificado, né? A gente sabe disso. Então, você está oferecendo informação, o discurso delas é um discurso completamente ancorado em jargões psicológicos, né? Como individuação, uma família com equilíbrio, quer dizer, tudo aquilo que hoje é muito difícil de encontrar, família com equilíbrio, porque ao mesmo tempo que se fala que a criança precisa de uma família equilibrada, ao mesmo tempo está todo mundo trocando de parceiro, sem querer assumir responsabilidade nenhuma e dizendo que se alguém fizer ele fazer isso, ele está sendo oprimido, né, pela estrutura social. Mas tem uma coisa que eu acho que vale a pena pontuar, Thaís, que na fala delas fica muito claro, é que o surgimento da ideia de que a formação de pessoas e a educação é fruto de uma técnica, certo? Que lá, há uma expertise que vem lá do Locke. Né? E claro, o Locke não tinha nem essa ideia nesse nível, né? Mas a ideia de que a formação de um jovem em educação é fruto de uma expertise. Então você mãe, você pai, você não sabe o que fazer. Aliás, isso é um dos pânicos dos pais hoje em dia, não sabe o que fazer. E como não sabe o que fazer, procura então profissionais, elas estão oferecendo serviço em redes sociais, né? Procura profissionais e esses profissionais então vão dizer para você, Thaís Oyama, como você deve tratar da Thaizinha,
certo? Da sua filha, certo? E, portanto, uma vez que você criou uma cultura em que a ideia parental, como elas se chamam, educadoras parentais, a parentalidade ou a atividade dos pais é fruto de um conjunto de técnicas, você começa a vender essas técnicas. E quem não é especializado nessas técnicas, passam então a necessariamente buscar aqueles que o são. E aí você contrata os serviços. E isso se espalha por uma rede gigantesca que envolve influenciadores, envolve professores de universidade, envolve jornalistas da mídia, na imprensa, envolve programa talk shows, entrevistas, artigos, marcas de revista científica, universidades, financiamento, investimento, business. Agora, Pondé, nós vamos para o nosso jogo rápido. Pondé, a indústria farmacêutica já deu para a gente vacinas, antibióticos, coisas ótimas. O que ela pode nos dar de bom no mercado da saúde mental? Thaís, a indústria farmacêutica pode nos dar tudo de bom, certo? Assim, como vacinas e transplantes, procedimentos de todos os tipos. No âmbito da saúde mental, ela é a grande esperança. Né? Ela é uma grande esperança, no sentido de produzir remédios cada vez mais ajustados, com menos efeitos colaterais e que tenham efeitos mais rápidos. É claro que isso não necessariamente acontece no tempo que as pessoas esperam, mas sem dúvida ela provavelmente vai oferecer coisas interessantes em breve. Thaís, como o jornalismo trata a saúde mental? Como todo o mercado trata a saúde mental, né? Como um filão promissor de mercado. Basta ver a quantidade de matérias que a gente vê nos jornais, na TV, sobre burnout, sobre depressão, sobre ansiedade, não é? Mas, como a gente estava falando um pouco antes, a gente tem que lembrar que o jornalismo também não cria nada, né, Pondé? Ele reflete o que está acontecendo e responde a demandas de mercado. Pondé, e no mercado da saúde mental, como que a gente faz para não comprar gato por lebre? Porque deve ter de tudo, né? Eu acho que à medida que se precifica cada vez mais a saúde mental, essa fronteira fica cada vez mais difícil, né? Existem critérios, a universidade que você frequentou, onde você fez pós-graduação, se você está num serviço importante. Mas eu diria que um bom critério seria você ter tudo isso que eu falei e olhar para ver se a pessoa é muito gananciosa com grana. Thaís, você acha que o jornalismo deve tratar de temas como suicídio ou deve se manter um pouco à distância? Eu acho que o jornalismo não pode decidir o que ele vai tratar, o que não vai tratar, se os suicídios estão acontecendo. Eu acho que tem que tratar de suicídio sim, porque se você passa, por exemplo, a não tratar de... não dar matéria sobre estelionato, por exemplo, porque você com isso ensina as pessoas a serem estelionatários, daí isso não tem fim, né? Aí entra a corrupção, entra tudo e daí acaba que o jornalismo acaba funcionando como um censor. Mas, Pondé, eu vi uma matéria na Time sobre um estudo canadense que diz, porque é verdade, o suicídio é contagiante. A morte do Kurt Cobain, por exemplo, o cantor do Nirvana, que eu gostava muito, ela provocou uma onda exponencial de suicídios, do Robin Williams, o ator. Então, de fato, existe esse elemento. Mas essa matéria da revista Time sobre esse estudo do canadense dizia que esse contágio fica muitíssimo menor se o jornal evita descrever a cena de maneira vívida, entende? Dar detalhes sobre o método usado, sobre o momento que estava vivendo aquela pessoa, enfim, coisas que possibilitem as pessoas visualizarem, se sentirem próximas daquela situação. Se sentir próxima daquela situação estimula a pessoa a entrar nessa situação. E o contrário também é verdadeiro. Então, acho que pode ser um bom equilíbrio. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos discutir o que podem fazer os pais que estão confrontados, por um lado, com seus medos e, por outro lado, com o mercado da saúde mental. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o mercado da saúde mental.
E agora vamos ver o psicólogo Léo Freiman respondendo a como as escolas estão lidando com o aumento de diagnósticos de transtorno mental entre os seus alunos. A primeira reflexão que nós temos que fazer é que os cuidados com a saúde mental, da cabeça para cima, tem que funcionar da mesma forma como da cabeça para baixo. Se eu tenho uma dor de barriga, se eu cortei a mão, ninguém vai falar, isso é coisa da sua mão, isso é coisa da sua barriga, deixa para lá. Pense em outra coisa. A gente vai lá, passa uma pomada, toma um remédio, procura ajuda. Então a gente precisa cultivar cada vez mais uma cultura que entenda que as questões da saúde mental são tão importantes e precisam de tanto cuidado quanto a saúde física. A má notícia é que, infelizmente, hoje a gente tem duas posições extremas, tanto de famílias como de escolas. Uma delas é a negação. Deixa pra lá, isso é frescura, não importa, isso é besteira, com o tempo se resolve. E tá dando ruim. A gente vê hoje um número gigante de crianças se automutilando, crianças comendo mal, com distúrbio de sono, viciadas em celular, com problemas enormes e até com casos, infelizmente, crescentes de depressão e até de tentativas de suicídio. Isso é uma tragédia nacional que está acontecendo em parte também por causa de uma crença generalizada que é papel de pai e de mãe fazer o filho feliz a qualquer custo e o tempo todo. Então é uma onda de coitadismo, de vitimismo e não de inspiração, de limites, de uma educação baseada num equilíbrio entre afeto e firmeza. A boa notícia é que hoje há muitas escolas que já estão trabalhando projeto de vida e competências socioemocionais, e quando isso é cultivado na sala de aula e na sala de casa, a criança aprende a não temer o futuro ao tomar o futuro nas mãos. Ela aprende que a verdadeira riqueza é fazer o mundo mais rico com a presença dela. E que no mundo em que tanta gente quer ser importante, destacam-se aqueles que se importam. Muito boa a argumentação dele. Acho que é uma argumentação que ilustra bem o tema, né? Inclusive, quando ele fala sobre a educação, né, a educação dos pais, e que existe aí uma dificuldade dos pais, ele fala que os pais deviam trabalhar no equilíbrio entre afeto e firmeza. De fato, como a gente falava um pouco antes, os pais não sabem o que fazer e não sabem mesmo. Eles procuram profissionais assim. Por quê? Porque a saúde mental, principalmente dos mais jovens, se tornou num problema. Os americanos têm uma expressão, quando quer falar que é uma coisa muito sofisticada, rocket science, né? Ciência de foguetes. A saúde mental se transformou numa ciência de foguetes, né? E a pergunta de $1 milhão, e que ninguém sabe responder, é por quê? Porque, aparentemente, de um dia para o outro, eu estou no chão da sala de aula há mais de 25 anos, assim como vários colegas, né? Porque, de um dia para o outro, aparentemente, isso se transformou numa realidade gigantesca. Por quê? Os pais devem se fazer essa mesma pergunta, com a diferença de que eles tendem a se sentir mais culpados do que os professores, não acha? Sim, se você for fazer uma economia e aritmética de quem sente mais culpa, é muito mais fácil os pais se sentirem culpados do que a escola, ainda que a escola possa entrar na linha de fogo. Como ele bem diz na fala dele, ele fala da má notícia que está crescendo, a boa notícia é de que muitas escolas já despertaram para isso, que significa basicamente contrataram serviços especializados para atender os seus alunos, ou seja, mercado da saúde mental, né? Agora, os pais, assim, um grande problema é porque desde a história do Freud, da banalização da psicanálise e tal, vem aquela história de que a culpa é sempre da mãe. Isso hoje virou um problema muito sério. E isso vai gerar um mercado, talvez, um mercado para cuidar dos pais culpados porque os filhos têm transtornos mentais? Esse mercado já existe. Quer dizer, muitos profissionais que atendem crianças ou adolescentes também atendem pais. Ou um profissional está atendendo o filho ou a filha e um outro profissional está atendendo a mãe ou o pai, ou os dois. E aquele que atende a criança ou adolescente, muitas vezes demanda a presença dos pais no tratamento, porque, afinal de contas, você está tratando como uma criança.
né? Então, e ainda, eu considero hoje atendimento de crianças em psicologia um trabalho de enorme risco para o profissional, eu quero dizer, enorme risco, porque você está mergulhado justamente no vespeiro. E há uma tendência hoje que é o maior pecado que você pode cometer do ponto de vista etiológico, ou seja, discutir a causa, é aquilo que antigamente se falava, não, a mãe é a culpada, né? Aquela coisa do Freud, aquela história lá. Então, hoje as mães elas estão em redes sociais, elas estão em bolhas, elas estão em grupos, elas estão ativas. E hoje, um dos maiores pecados que você pode cometer no âmbito do mercado da saúde mental é imputar ao ambiente onde a criança cresceu algum tipo de causa. Imputar ao ambiente é um eufemismo, um jeito diferente de dizer a culpa é da mãe ou do pai. É o jeito de falar tecnicamente, imputar ao ambiente, falar de falha ambiental, ou seja lá o que for. Você consegue, de alguma forma, produzir um distanciamento em que a culpa, como você dizia há pouco, como eu falava, da culpa de imputar aos pais a responsabilidade ou uma falha ambiental, diminui um pouco. Porque não fui eu que errei, é um problema genético. Ok, então cerebral. Você desloca a culpa do ambiente, ou seja, dos pais talvez, para o ambiente da ciência, da ciência não, da genética. Né? Você retira a noção de culpa. Retira. Agora, isso faz o quê? Faz bem para o mercado? Faz bem... Por que você diz que isso é um pecado capital? Imputar ao ambiente. Porque ninguém aguenta ser responsabilizado, além de todo o trabalho que você tem quando você tem algum filho com algum quadro clínico delicado, é muito difícil para os pais aguentarem, além da lida com o quadro dado, a responsabilidade de ficar pensando que foi ele o responsável por aquilo. Entendi, certo? Mas trata-se de uma mentira, então, que os profissionais... Não se trata de uma mentira. A situação aqui é bem mais complicada do que isso. Primeiro, não se tem certeza. No tempo em que a psicanálise reinava carreira solo, e a psicanálise tem uma tradição de tratar da falha ambiental, de tratar de temas a ver com a vida psicológica, a infância primitiva, como se fala, romance familiar. Então, você tinha essa cultura de responsabilização dos pais da família. As ciências orgânicas, a psiquiatria orgânica, a neurologia, o estudo do cérebro, o estudo genético, ele tem um ganho secundário para os pais, que é o deslocamento da causação. Na verdade, ninguém sabe, Thaís, exatamente a causação, certo? Alguém te dá um diagnóstico e o diagnóstico funciona. Pode remeter a um tratamento específico, remeter a uma medicação, mas a causa, se alguém pergunta por que há um aumento de casos clínicos como o psicólogo aqui nos falou, pode ser mais diagnóstico, mais identificação, mais ferramental, a gente não tem como comparar como era antes, certo? Mas, evidentemente, nos últimos 25 anos, grosso modo, esse sintoma cresceu muito. Por quê? Por quê? Alguém que pudesse responder essa pergunta e não me viesse com resposta do tipo causas econômicas, sociais, políticas, biológicas, transcendentais. Por quê? É provavelmente um tema que está além da possibilidade de determinação efetiva e definitiva da etiologia, do aumento, eu quero dizer. Né? Agora, você retirar o tema da falha ambiental, não se trata de dizer que é verdade ou mentira. Primeiro, não se sabe onde começa uma coisa e acaba outra. Né? E com o avanço das pesquisas em ciências médicas e orgânicas, em psiquiatria, neurologia e tudo mais, vão aparecendo artigos que vão remetendo à causação que não tem a ver com o comportamento dos pais. Isso é bom para os negócios e é bom para os pais, porque alivia o sentimento de que eles são responsáveis. Agora, onde está a verdade definitiva sobre isso? A ciência não lida com verdades, ela só lida com fatos. E às vezes. Vamos ver agora um vídeo do Porta dos Fundos que faz uma crítica em relação à medicalização infantil. Eu chamei vocês aqui para falar sobre o Paulinho.
Pois é, ele tem 5 anos, não é muito fofo, mas ele já vem mostrando uma série de problemas de aprendizado. Ah, isso é o déficit de atenção. Ah, ele tem DDA. Muito, mas já tá sendo medicado, tá tudo certo. Não sei se você sabe, mas Einstein tinha DDA, né? Bom, mas é que o problema dele não é exatamente esse, vai bem além do DDA. Ele tá hiperativo? Bastante. É a Ritalina. Ah, vocês dão Ritalina? Por causa do DDA. Não sei se você sabe, mas o Steve Jobs tomava Ritalina. Mas deve ser bom, né? Porque ele deve ficar participativo. No recreio, porque na aula ele vem dormindo bastante. Ah, isso é o Rivotril. Pra rebater a Ritalina. Que a gente dá por causa do DDA. Só que ele tá bastante agressivo. Ah, não, mas isso resolve fácil. É só você chegar pra ele e falar assim, Paulinho, você não vai tomar seu frontal hoje. Fica uma flor, um anjo. Tem que jogar o jogo dele. Desculpa, eu acho que eu não tô sendo muito clara. Eu vou direto ao ponto. O Paulinho lidera uma gangue que extorque crianças em busca de proteção. Desculpa, eu vou te interromper. Você mesmo falou que ele lidera uma gangue. É um instinto aí de liderança que você não está incentivando. O que é educar? Eu acho que no fim das contas, os educadores, professores, são os culpados, reais culpados, que não acompanham a criançada de hoje em dia, entendeu? Desculpa te interromper mais uma vez, eu acho que você é um pouco mais específica. Nesse exato momento, o Paulinho tá com 2 crianças como refém e falou que só vai liberar se tiver um helicóptero e 20 mil reais. Isso é cocaína. Vocês dão cocaína pra ele? Ele rouba da mãe. Eu uso pra rebater o Rivotril. Não sei se você sabe, mas Freud usava cocaína, né? Maravilhoso, né? Quer dizer, uma verdadeira tese de doutorado numa cena, porque inclui tudo, né? Você tem, inclusive, o discurso da mãe, passando a bola para a educadora. Passa a bola. Esse discurso, ele é escorregadio. As relações e as conversas entre pais e educadores hoje é um verdadeiro pântano. É todo mundo com medo, um com medo do outro o tempo inteiro. Um passando preocupado em manter a imagem, manter a instituição, o outro preocupado em garantir que o seu filho não vai receber da instituição aquilo que os pais não querem que ele receba. E no meio disso tudo você tem uma criança, como a cena brinca, né? Uma criança que toma um monte de remédio, uma mãe que também toma um monte de remédio, e uma criança que, a parte da liderança, ele lidera, que a mãe falou, você não está estimulando a liderança, um palestrante motivacional não conseguiria fazer melhor isso, certo? Pegar esse exemplo de que ele é o líder da gangue dentro da escola, que vende proteção como mafioso, e a mãe dizer, não, mas ele está demonstrando uma liderança, e você devia estimular. Não existe instituição mais perdida hoje em dia do que a escola. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.